Foi recentemente apresentado o cluster Smart Cities Portugal. O objetivo é fomentar a inovação e a capacidade de internacionalização das empresas nacionais ligadas ao setor das cidades inteligentes. É nosso convidado o arquiteto José António Lopes. Muito bom dia. Obrigado por estar connosco. Já vamos falar de cidades inteligentes, mas para já o que está em destaque na imprensa, de acordo consigo, e começamos com o Jornal Notícias e o DN, com o arrendamento. Sim, bom dia a todos, antes de mais. De facto, e mesmo nas manchetes que leu há bocadinho, há aqui uma dominância curiosa, pelo menos no meu ponto de vista, das problemáticas da cidade, independentemente da cidade inteligente ou não. E de facto há aqui estes destaques que eu faço e que trago hoje, a notícia veio repetida no Jornal Notícias e no DN, é de facto uma questão paradigmática, esta da expulsão dos residentes e de um certo ambiente autóctone da cidade e autêntico também, por força, enfim, de pressões imobiliárias e de valorização. A questão do arrendamento e da periferia, digamos assim, centro versus periferia, é um tema que aqui eu gostaria de destacar neste Jornal Notícias IDN. E tem muito a ver com aquilo que acontece, por exemplo, em cidades como o Porto e em Lisboa, em que tem havido muita reabilitação, mas há pouca habitação para se viver. É algo que deve mudar? Eu penso que é uma questão que deve ser abordada com sensibilidade e com inteligência. E para trazer mais um dado a esta questão, muito em linha com esta espécie de lógica de sustentabilidade que é necessário termos nas nossas urbes, eu referia como um exemplo que merece algum raciocínio esta questão do Porto capital melhor destino europeu. Repare-se que mesmo na primeira página do Jornal Notícias, para além desta notícia que eu já destacava, há também, além desta, que vem mais extensamente tratada na revista Evasões, mais uma chamada de atenção que me preocupa, que é a questão de Brito Capelo em Matosinhos também. Ou seja, há aqui um esforço muito grande das autoridades urbanas por, enfim, pensar estas problemáticas de uma forma nova, necessariamente mais criativa e, na minha ótica, que envolva mais as populações locais. Porque estas temáticas implicam autenticidade e não pode ser uma decisão top-down, digamos assim, como é vulgo agora apresentar-se, mas tem que ser um movimento de cidadãos que, de facto, promova e proponha soluções bottom-up, como se costuma também dizer. O segundo tema que escolheu está no Diário de Notícias, tem a ver com a Bosch, que vai criar 300 novos empregos e destaca esta questão da economia circular. Ora bem, esta questão da economia circular, eu retorno à questão urbana, ou seja, é preciso, de facto, que independentemente destas grandes intervenções, e esta é de saudar, obviamente, que eu destaco aqui, refiro-a precisamente de uma forma paradoxal, por retorno à temática que falávamos antes, que é a questão de, independentemente das grandes ações governativas, o pensamento local é muito necessário e os promotores e a dinâmica dos privados têm que ser tratada com carinho e com acompanhamento próximo das autoridades, nomeadamente das autoridades urbanas. Esta questão da economia circular tratada aqui ao mais alto nível, digamos assim, e num patamar, digamos, internacional, tem relevância para o tratamento das questões urbanas, sociais e da economia da cidade e das regiões. Portanto, o destaque aqui faço congratulando-me com a iniciativa, mas agarrando a temática da economia circular para campos que são da preocupação que estava na base da seleção anterior de notícias. Olhamos também o que está em destaque no Jornal de Negócios, tem a ver com a arte urbana e a escolha este tema devido juntando criatividade e também participação pública, não é? Sobretudo este repto que eu hoje vejo como um denominador comum, que é, no fundo, que valores são de facto significativos para a promoção e para as dinâmicas urbanas, para a animação e para, enfim, a cidadania. A questão da arte urbana é uma questão que foi tida durante algum tempo por um estigma, digamos assim. Hoje encontra
já mediante critérios de qualidade, a aceitação e traz públicos de facto específicos à cidade, que são de acarinhar, mas esta dimensão que vem nesta notícia é uma dimensão que escapa ao comum dos leitores, que é a dimensão realmente financeira destas peças. Ou seja, já não é só de uma economia indireta, digamos assim, em benefício de todos, mas há de facto um valor cada vez mais óbvio, e nós temos um excelente exemplo português, conhecido a nível mundial, o Vils, obviamente, e vem citado inclusive neste artigo. E é importante também que as pessoas percebam a diferença entre o que é arte e o que é vandalismo. Sim, sem dúvida. E então, do ponto de vista arquitetónico, é muito notório essa distinção. Quero só deixar uma nota para o que está na página 40 do Público, que tem a ver com as formas das casas. Não propriamente. Não propriamente a forma das casas, é o título, de facto, da publicação, mas é para, enfim, saudar e enfim, congratular-me também, modéstia à parte, com esta publicação que agora, o 13º volume, se dedica a Álvaro Siza. É uma publicação que, de facto, tem um conteúdo interessante, está organizada, enfim, conforme vem aqui descrita, numa síntese entre a conversa íntima, a percepção particular do arquiteto e o seu trabalho. Vem acompanhada, inclusive, de pequenos filmes. Portanto, é uma nota, digamos, mais arquitetónica, no meu ponto de vista, mas que informa bem uma visão leiga sobre a disciplina da arquitetura e a habitação. Ora, falamos então de cidades inteligentes e eu perguntava-lhe porquê é que precisamos de cidades inteligentes? Nós precisamos de inteligência nas cidades. O conceito de cidades inteligentes tende muitas vezes para uma certa ênfase excessiva da tecnologia, de um paradigma tecnológico que não me parece que seja a questão. Repare que todas estas temáticas que temos vindo a tratar, nomeadamente da desertificação ou do desinteresse comercial ou das questões das rendas e das populações, trata-se de problemáticas urbanas que são hoje abordadas ao mais alto nível europeu, com preocupações e fundos de apoio a medidas de estudo sobre estas questões, mas que abordam, assim, grosso modo, 3 grandes temáticas. Desde logo a questão da cidadania, ou seja, de como é que as populações participam dos processos, de como é que interagem com os serviços da cidade, sejam de educação, de saúde, de serviço público. A esse nível, as autarquias têm vindo a fazer um esforço de transparência, por exemplo, ao nível de que informação disponibilizam ao cidadão, ao município, digamos assim. Outro é a economia. É uma temática que não deve ser lida à luz de uma folha de Excel, mas deve ser entendida na interação das atividades que são a característica da cidade, da sua esfera comercial, o turismo, esquecendo um bocadinho as discussões mais ou menos vazias de se prejudica mais do que o que beneficia. De facto, o acolhimento de visitantes, as questões da indústria, do que existe de indústria nas cidades e de como esta mistura de atividades é boa para a animação urbana. E depois, enfim, as questões que já aqui abordámos e que eu não me queria repetir muito, mas da economia circular, que é no fundo da articulação destes meios todos em prol do desenvolvimento urbano. Numa ótica, todos eles, de uma palavra já bastante gasta, mas é da sustentabilidade. Sempre com enfoque em melhorar a qualidade de vida de quem vive nas cidades. A economia urbana, mas a energia, a água, resíduos, mobilidade urbana, enfim, a própria habitação, a sociedade, sempre numa ótica de construção de soluções sustentáveis, porque nascem, como eu digo, de baixo para cima. Isto numa altura em que as cidades têm cada vez mais população. Se olharmos para as pessoas que vivem nas cidades, o que acontecia há vários anos atrás e o que acontece agora é completamente diferente. Ou seja, este conceito deve aplicar-se cada vez mais das cidades inteligentes. De inteligência nas cidades, sim, por facilidade de conceito de cidades inteligentes. Mas como é hoje dados mais comprovados estatisticamente,
A maior parte dos recursos do planeta são gastos nas cidades. A maior parte da população também está lá. Portanto, fazemos desta questão uma questão não só urbanística e arquitetónica, mas sobretudo uma questão de cidadania, de ecossistema da vida do ser humano. Sr. Arquiteto, muito obrigado por ter vindo a esta Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Fechamos aqui esta parte do jornal, fazemos aqui um pequeno intervalo e despeço-me de quem nos vê através das antenas internacionais da RTP. Até já.